E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Carolina, nos estúdios do Gran Cursos Online. Nós vamos falar hoje sobre torque. Aqui, mais uma aula para você que está estudando para o seu concurso de análises clínicas. Vamos lá, então? Torque, quando a gente fala em torque, nós estamos falando exatamente de três exames, tá? Nós vamos analisar toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus. Onde é aplicado esses exames? Muitas vezes é aplicado em pacientes gestantes e que estão ali acompanhando a sua gestação durante o pré-natal, tá? Então é muito comum a gente fazer uma triagem sorológica para avaliar se essa paciente, se essa gestante tem HIV, se como é que está a resposta imunológica dela com relacionada às hepatites, se ela já está imune ou não. Isso para todas as hepatites, tá, pessoal? E aí tem aqui a linha TORC, que é o que a gente vai falar hoje, porque nós teremos blocos separados para HIV e hepatites aqui no Gran Cursos, tá bom? Então vamos lá. Toxoplasmose, rubéola e citomegalovírus são doenças infecciosas que a gente acaba se expondo aí a agentes patógenos, né, que vão provocar essas doenças, e a gente vai falar sobre cada uma delas agora. Vamos falar um pouquinho da toxoplasmose. A toxoplasmose, ela vai ter dois ciclos. Tem o ciclo do gato e o ciclo do homem, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho agora do ciclo do gato. Aqueles cistos do toxoplasma que estão no tecido dos animais, que são os alimentos aí dos nossos gatinhos, né? Principalmente gato de rua, que tá ali suscetível a estar comendo, a caçando mesmo outros bichos, tá? Então, assim, os ocistos que estão dentro da musculatura ali, dos tecidos musculares desses animais da caça do gato, acaba contaminando, infectando esse gatinho. E esse gatinho, ao defecar, ele vai acabar depositando esses ovinhos, esses cistos, no solo, tá? Contaminando o solo. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Animais, como outros animais, que principalmente aqueles que nós ingerimos a carne, porco, gado não, o porco, ovelha, são animais aí que vão estar se infestando com o toxoplasma, tá certo? E aí, o que acontece, pessoal? Uma vez que esse solo está contaminado e acaba contaminando a carne, com os ocistos fecais do gato, tá? Ele acaba, então, infectando a carne que pode ser ingerida pelo homem. E aí sim a gente vai ter problema da transmissão, da infestação aí do toxoplasma. Tá? Uma outra maneira são esses ocistos fecais pararem direto na nossa alimentação e na nossa água, provocando então a contaminação da gente por meio do alimento. Então, olha aqui comigo. O toxoplasma Gondii é o parasita que é responsável aí por essa doença, tá, pessoal? E para a gente poder contrair direto do gato, sem ser via fecal, oral, no caso, as fezes contaminadas do gato, no solo, e esse solo contaminar o nosso alimento, esse solo contaminar a carne que a gente vai ingerir, né, por meio do animal que está consumindo aquela vegetação, que está presente ali naquele solo contaminado, a gente não tem como contrair o toxoplasma, tá? O que acontece? Muitas vezes as pessoas têm muito medo de ter gato em casa por causa disso, mas o gato, ele é apenas, ele tem que estar contaminado com o ocisto para poder contaminar, tá? Então esse gato doméstico que vive dentro de apartamento, ele raramente vai ter algum tipo de problema porque ele não vai ter acesso à rua, não vai ter caça, ele, né, acaba vivendo basicamente de ração. Então esse medo, esse receio acaba que não é real, tá certo, pessoal? Então, assim, fica aí a dica para quem tem gato ou gosta de ter gato, mas tem medo por conta do toxoplasma e muitas vezes acha que é uma doença, que é a doença do gato, mas não é a doença do gato, é a doença das fezes do gato contaminada, tá? Que aquele gatinho ali tem que ter caçado outro bichinho para poder se contaminar, beleza? E outra forma também de adquirir ali o toxoplasma é por meio de transfusão sanguínea, tá, pessoal? Então, existem três formas, tá, de se contrair o toxoplasma: por meio de água e alimentos contaminados,
Isso pode cair na tua prova, tá? Quais são as formas, né, de entrada aí do toxoplasma no nosso organismo, tá? Água e alimentos contaminados com os cistos fecais do gato, carne contaminada, tá? Daquele animalzinho que ingeriu o cisto fecal do gato e por transfusão sanguínea. Beleza? Beleza, professora? Então, vamos lá. Quais são os sinais e sintomas da toxoplasmose, pessoal? Primeiro sinal e sintoma é o exantema. Esse exantema são placas vermelhas na pele. E aí, esse é o primeiro sinal onde a gente começa a perceber que existe alguma coisa errada, tá? Outra coisa que pode acontecer, vem aqui comigo no material. Linfadenite é o quê? O inchaço dos gânglios submandibulares, né? Ficam aqui embaixo da língua, fica ali perto, né, da garganta, atrás da orelha. Tem também achados laboratoriais, atipia, que a gente, na hora que vai fazer o hemograma, consegue ver lá que existem linfócitos atípicos. É uma resposta aí ao toxoplasma. Outra característica que é muito comum e também é diagnóstico clínico diferencial é a inflamação da retina, tá, pessoal? Lá no olho. Então, a pessoa tem retinite. E outra coisa que é extremamente importante, e aí sim, pessoal, olha só, é onde tem o maior problema durante a gestação, que é quando a mãe acaba adquirindo, se infectando até o seu segundo semestre. Olha só, o segundo trimestre da sua gestação. Olha só o que pode acontecer. A criança pode nascer prematura, pode ter encefalite com convulsões, pleocitose, calcificação cerebral e pode apresentar a tétrade de Sabin, que é o que? A microcefalia com hidrocefalia, corioretinite e retardo mental, com calcificações intracranianas. As maiores complicações, pessoal, do toxoplasma é justamente a nível cerebral. A criança pode sim nascer com microcefalia e ter todas essas complicações, acaba apresentando retardo mental, e aí, quando eu tenho uma calcificação craniana, eu posso afetar outras áreas também daquela criança que nasceu, que contraiu o toxoplasma durante a gestação, tá? Então, até o segundo trimestre aí da gravidez, é muito perigoso para o bebê que, porventura, venha a ter contato com esse parasita, tá certo? Que parasita é esse então, professora? É o Toxoplasma gondii ou Toxoplasma gondii. É um protozoário, tá? Na gestação, a mãe não sente absolutamente nada. A gente não vê sinal clínico aparente, tá? E é por isso que é mais preocupante. Imagina, a mãe está infectada, né? A gestante está infectada, não sente os sinais, não apresenta qualquer tipo de evidência de doença e acaba passando despercebido. Quando vai ter o nascimento do bebê e que percebe que no bebê tem algum problema e vai fazer investigação, aí acha lá que o problema, aí realmente verifica por meio de métodos laboratoriais que aquela mãe foi infectada pelo toxoplasma durante a gestação, tá? Então é muito importante a gente ficar atento a isso. E como é que funciona, pessoal, o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose, tá? Olha só, vem aqui comigo. Galera, é o seguinte, para qualquer tipo de diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas, a interpretação vai ser a mesma, tá? Então, olha só. Eu tenho antígeno. Quem é o antígeno? Neste caso, o toxoplasma. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser outro tipo de parasita, pode ser outro contaminante. Ou, por exemplo, no caso, a gente vai falar do citomegalovírus, é um vírus, a rubéola também é um vírus. Então, por exemplo, todos esses são antígenos. Então, que é o quê? Um corpo estranho para o nosso corpo. Então, se a partir do momento que eu tenho, então, o antígeno presente no nosso corpo, que não é próprio, o nosso corpo começa a ter uma resposta contra aquele antígeno para que a gente possa anular os efeitos dele, beleza? Tá, beleza. Qual é a primeira imunoglobulina de defesa, pessoal? IgM. Então, ela é um pentâmero, tá? Então, se vocês virem, vem aqui comigo no material. A IgM, ela é um pentâmero. Tá? Então, são 5 aí
é, ela tem cinco cadeias, né, de anticorpo. E a IgG, ela é uma cadeia única, tá? Então, essa aqui é a IgG e essa aqui é a IgM. Tá certo? Então, na fase aguda, aí você já pensa assim, ah, professora, mas como é que eu vou fazer para decorar quem é IgM e quem é IgG? Cara, IgG é a mais, é a célula de memória. Então, para ela ficar muito tempo no corpo, ela tem que ser pequenininha. Beleza. Agora, a IgM, ela como é de fase aguda, é a primeira que ataca, eu tenho que atacar com tudo, tá? Ó, eu faço 5, tem que atacar com tudo, para tudo. Então, ela é um pentâmero. Estou tentando dar dicas aqui para você não confundir quem é IgM e quem é IgG. Para tudo, é um pentâmero IgM, beleza? E aí eu tenho aqui a IgG, que é a nossa de memória, tá? Então, a partir do momento em que eu tenho o estímulo antigênico, que é o quê? A presença do antígeno, no caso, Toxoplasma gondii, aí eu tenho uma resposta do meu corpo. Após alguns dias, a nossa IgM começa a subir. E isso é detectável por meio de técnicas laboratoriais, tá, pessoal? E aí, depois de um determinado tempo, essa fase aguda, ela passa. E as nossas IgMs começam a cair, beleza? Só que quando ela começa a cair, quem é que começa a trabalhar como célula de memória e reparo? IgG. Então, a nossa IgG começa a subir quando a nossa IgM começa a baixar. E aí, ela se mantém por toda a vida, tá certo? Beleza. Ah, professora, mas pode acontecer da pessoa ter novamente a toxoplasmose? Sim, pode acontecer isso novamente, que aí a gente vai chamar de infecção secundária, tá? Que é o quê? É quando entra em contato de novo com toxoplasma, acaba se reinfectando e ele desenvolve uma nova resposta de IgM. Só que ela é muito mais, muito mais, é, muito mais simples, ela é mais sutil, isso, essa é a palavra correta. Ela é mais sutil do que na infecção primária, tá? Da primeira vez que ela adquire a doença. Outra coisa que é extremamente importante para que a gente possa distinguir uma infecção primária de uma infecção secundária é a avidez da IgG. Professora, que nome esquisito é esse? O que é avidez? Avidez é a maturidade daquela imunoglobulina, beleza? Então, quanto mais madura, muito mais velha tiver essa imunoglobulina, mais avidez ela tem, mais forte ela é, tá? Então, se eu tenho uma alta avidez, significa que eu tenho uma IgG que é madura e que se eu tenho presença de IgM, significa então que é uma infecção secundária, tá? E não uma infecção primária. Porque quando eu faço um teste de IgG avidez, onde a minha avidez é baixa e eu tenho uma IgM positiva mais alta, significa então que é uma infecção primária. Professora, resume aí rapidinho para eu poder gravar aqui, para se caso cair na prova do meu concurso sobre avidez, eu consiga resolver essa questão. Beleza. Pessoal, é o seguinte, eu tenho um paciente que... Isso para qualquer infecciosas, tá? Então, eu tenho um paciente que deu IgM positiva e IgG positiva. Estou com as duas positivas. É infecção primária ou é secundária? A gente vai fazer um teste de avidez para saber. Fez o teste de avidez. A IgG tem baixa avidez, significa que é uma infecção primária, tá? Deu uma avidez alta, gente, é uma infecção secundária, porque essa minha IgG, ela é mais madura. E essa IgM, ela acabou surgindo agora, beleza? Então, fechou. Vamos pro próximo. Rubéola. A rubéola é um vírus. Opa! A rubéola, galera, é um vírus também e ela é transmitida por via aérea, tá? Igual a gripe, beleza? Então, é via aérea. Vamos tomar cuidado aí, pessoal, tá? Lavar bem as mãos, ao tossir, proteger a boca, mesmos cuidados com a gripe. Quais são os sinais e sintomas da rubéola? Ela também vai apresentar exantema, pode ter dores articulares, conjuntivite, tosse. Todo quadro bem parecido com uma gripe. A diferença é que eu vou ter placas, exantemas na pele.
além da linfoadenite também. Olha só, pessoal, a rubéola, ela não tem a gente não tem uma preocupação grande na presença da rubéola para homens e mulheres não gestantes, tá? A preocupação maior mesmo, pessoal, são com as gestantes, beleza? Por que isso? Porque dentro do processo gestacional, a síndrome da rubéola congênita é a mais grave que tem e que pode causar sérios problemas para o bebê, tá? Então vamos aqui comigo. Quando eu tenho uma síndrome de rubéola congênita, que acontece a doença na gestante nos 5 primeiros meses da gestação, pode resultar em aborto, bebê natimorto, malformações congênitas, como cardiopatia, surdez e catarata. Como é que se dá a transmissão? Pode ficar incubado de 14 a 21 dias, com duração média de 17 dias, tá, pessoal? Então, esse aqui é o período entre 12 e 23 dias, o período de incubação desse vírus, tá certo? O período de transmissibilidade é de 5 a 7 dias antes do exantema e de 5 a 7 dias depois, tá? Então, nesses períodos aí é que eu tenho a probabilidade de transmitir, então, a rubéola. Agora, olha só, pessoal, aqui é o diagnóstico diferencial laboratorial em gestante sintomático. Então, a gestante tem exantema, tá com sinais de gripe, né? Tá com gânglios inchados, e aí o médico vai lá e pede para fazer a coleta no laboratório. Vamos ver como é que a gente tem que interpretar, tá? A partir do momento que colheu a amostra daquela paciente que é sintomática, ou seja, estamos suspeitando que ela realmente tenha rubéola, ela tem todas as características de estar com rubéola. Se a coleta da amostra foi feita entre o 1º e o 4º dia desses sintomas, tá? E ela deu IgM positiva, significa realmente que ela tem rubéola. Se a minha IgM está negativa, a gente vai fazer a pesquisa de quê? De IgG, pessoal. Se a minha IgG deu positiva, descarta o caso. Por que descarta o caso no caso de IgG positiva, pessoal? Eu tenho IgM negativa, paciente sintomática, IgM negativa, IgG positiva, descarta o caso porque essa pessoa já está imunizada. Isso é legal, tá? Agora, se a minha IgG der negativa, colher segunda amostra de 7 a 21 dias dessa primeira coleta aqui. Por quê? Porque ele pode aguardar mais um tempo para começar a produzir as imunoglobulinas de resposta, que não são detectáveis, podem não ser detectáveis nesses primeiros dias aí da infecção, tá certo? Então, a gente tem que aguardar um pouquinho para ver se tem essa resposta imune do corpo, beleza? Agora, se essa coleta foi feita do 5º ao 28º dia, se der IgM positiva, confirmar e acompanhar o caso. Já que passou mais de 4 dias e a IgM deu negativa, ela não tem rubéola, tá, pessoal? Esses sinais e sintomas que ela tem é proveniente de alguma outra coisa. Agora, se depois de 28 dias, né, desses sintomas que a paciente está apresentando, se der IgM positiva, confirma o caso. Se a IgM der negativa, não pode afirmar que não houve infecção, porque eu posso ter apresentado, ele já pode ter subido a IgM e já deve estar naquela fase de queda, onde vai negativar a minha IgM. Só que o que acontece? Eu tenho uma IgG positiva. Se é positiva, significa realmente que ela teve a rubéola dentro desses 28 dias de sintoma, tá, pessoal? E se eu tenho aqui uma IgG negativa, realmente ela não tem rubéola, tá? E aí a gente faz o diagnóstico diferencial laboratorial, fazendo toda essa interpretação aqui, beleza? E se for uma gestante assintomática, mas que eu tive contato aí com vírus? Pessoal, se em até 28 dias ela teve contato com esse vírus, tá? Da coleta de amostra, em até 28 dias desse contato, se ela deu IgM positiva, tem que acompanhar o recém-nascido suspeito de síndrome de rubéola congênita. Pessoal, se a IgM der negativa, eu tenho que realizar a pesquisa de IgG, beleza? Agora, dentro desses 28 dias, se a minha IgG der positiva, a gestante não está suscetível, tá? Ela deu contato, mas olha só, ela já está imune.
Agora, pessoal, se tem IgG negativa, eu tenho que colher uma segunda amostra entre a quarta e sexta semana depois do contato, para saber se eu vou começar a desenvolver uma resposta imune da imunoglobulina G, beleza? Olha só, depois eu tenho, então, passou esse tempo todo, aí eu vou colher a minha segunda amostra. Se a IgM der positiva, tem que acompanhar o recém-nascido suspeito de síndrome de rubéola congênita. Se der negativa, pessoal, assim que acontecer o parto, a mãe deve ser vacinada, porque significa o quê? Que tanto a IgG como a IgG deu negativa e a IgM também, eu preciso fazer isso para que ela não seja suscetível a novas contaminações durante uma possível próxima gestação, tá certo? Em gestante assintomática, entre 29 e 42 dias, eu tenho uma IgM, se deu IgM positiva, esse bebezinho tem que ser acompanhado com suspeita aí de síndrome de rubéola congênita, tá, pessoal? Se a IgM der negativa, fazer pesquisa de IgG. Agora, depois de 43 dias, se a IgM continua positiva, olha lá, acompanhar o bebê em síndrome de rubéola congênita. Se a IgM der negativa, fazer IgG. Se a IgG der positiva, não pode afirmar que houve infecção. Tem que acompanhar esse bebezinho aqui, suspeito também de síndrome de rubéola congênita. E se a IgG der negativa, tem que vacinar essa mãezinha aí logo após o parto, tá, pessoal? Olha só, o que é importante a gente enfatizar? Que até a 8ª semana de gestação, 90% dos embriões nascem com má formação. Na gestação, pessoal, essa é uma condição clínica gravíssima, tá? Então, tem que ser acompanhado, principalmente nessas primeiras semanas, beleza? Quais são os sinais e sintomas da síndrome de rubéola congênita? Ou seja, a gente já está falando do bebê que a mãe que o bebê já foi contraído ali, já está confirmado a síndrome da rubéola congênita, tá? Deu aquelas IgMs lá positivas, né? Como a gente viu nos slides anteriores. O que pode acontecer? Aborto. O bebê pode nascer prematuro, baixo peso, má formação congênita de grandes órgãos e sistemas, deficiência auditiva, extremamente comum, cardiopatias, alterações neurológicas, também muito comum, púrpura, esplenomegalia e osteopatia. Tá, pessoal? São os sinais e sintomas do bebezinho que tenha, porventura, nascido com síndrome de rubéola congênita. Agora, o bebezinho, logo depois que nasce, ou quando existe essa suspeita da síndrome da rubéola congênita. Se a minha IgM der positiva, realmente esse bebezinho aí, ele tá com síndrome de rubéola congênita, tá? Se essa minha IgM deu negativa, vai pesquisar IgG no mesmo soro. Se esse soro, na pesquisa da IgG, deu positiva, a gente tem que coletar a amostra depois de 5 meses de vida, para saber se essa IgG não é da mãe, tá certo? Se der negativa esse IgG, descartar o caso. Após 5 meses da primeira coleta, que é o caso aqui, ó, se eu tenho um caso de uma IgG que deu positiva, fazer a segunda coleta após 5 meses. Se essa minha IgG deu positiva, se tiver com o mesmo título desse daqui, do positivo desse, confirma o caso. Ou seja, essa IgG não é da mãe. Se houver queda acentuada da IgG, descarta o caso, porque significa então que essa IgG é da mãe, beleza? A gente também tem que separar essas situações. Citomegalovírus, pessoal, é um vírus que é transmitido também via aérea. Ele pode ser transmitido pela saliva, pelo sangue, urina, secreções respiratórias e esperma. Ou seja, o tal do beijo, né? Aqui a gente sempre pode levantar a questão de compartilhamento de seringas, né, para usuários de drogas, transfusão sanguínea, tá certo? Secreções respiratórias e esperma, ou seja, via sexual, tá? A infecção de citomegalovírus em gestante é importante causa de abortos e partos prematuros. É o que geralmente acontece. Quais são os sinais e sintomas? Muitas vezes o pessoal é assintomático, a mãe não sente nada. Mas ela pode ter sintomas parecidos com a mononucleose, febre, fadiga e anorexia. A resposta imune depois da infecção
é mais tardia e vai se iniciar geralmente 2 semanas após o início dos sintomas, tá? Então, começou os sintomas, eu só vou conseguir ter resposta imune, ou seja, eu só consigo ter resposta laboratorial depois de 2 semanas. A IgM pode estar presente tanto na infecção primária quanto na recorrente e pode persistir por até 18 meses, tá? Então, nem sempre uma IgM positiva significa, então, que ela está no início dos sintomas, porque ele pode estar, o diagnóstico laboratorial alto aí, até 1 ano e meio. Como é que faz, então, para eu saber se está no início, se está no final, se eu tenho uma reinfecção? Mesma coisa lá das outras que eu expliquei para você, tá? Da toxoplasmose, e a rubéola também vai ser do mesmo jeito. Eu tenho uma infecção aguda com resposta da IgM, tá? Quando a minha IgM começa a cair, eu começo a ter resposta de IgG. E aí, pessoal, quanto mais tempo, porque a IgG, o tempo dela é de anos na nossa circulação sanguínea. É a tal imunoglobulina de memória, pessoal. Não vamos nos esquecer disso, tá? Então, a IgG, ela vai continuar permanente aí por muitos anos circulante na nossa corrente sanguínea. E se eu tenho, de novo, depois da fase de convalescência, uma nova expressão de IgM, significa, então, que eu estou com uma reativação do meu vírus. E aí, o que eu faço, professora, para saber se é uma infecção aguda ou se é uma recidiva dessa doença? A gente vai fazer o teste de avidez. Aí vem a pergunta de novo. A avidez aqui, daqui para cá, é mais baixa ou mais alta? Então, aqui tenho baixa avidez da IgG e aqui eu tenho alta avidez, da IgG. Pergunta de prova. Qual é a imunoglobulina que pesquisa avidez? IgG, beleza? Vamos continuar aqui. Pessoal, olha só. Primeira prova de amor, sem dúvida, é fazer o pré-natal, tá? Para que a gente possa preservar a saúde dos nossos bebês e que esse tipo de situação não aconteça, beleza? E para as provas, o que você tem que saber aí da linha TORC, dessas infecciosas? Você tem que saber o quê? Que eu tenho que separar o que é diagnóstico agudo do que é diagnóstico crônico, o que é uma mãe imunizada e uma mãe não imunizada. Significa o quê, pessoal? Se a mãe fez as IgGs no pré-natal, significa que ela está imune, ela pode seguir com a gestação tranquila. Isso pode cair na sua prova? Pode sim. Se ela tem IgG e IgM negativas, ela vai ter que ter todo o acompanhamento especial para que não adquira essas doenças infecciosas durante a gravidez. Tá? São questões de prova. Outra questão que pode cair em prova? Sobre a avidez da IgG. Eu tenho que saber a diferença entre uma alta avidez e uma baixa avidez. Que a alta avidez com presença de IgM é uma reinfecção, uma recidiva, uma reativação da minha infecção, tá? E se eu tenho uma baixa avidez com uma IgM positiva, significa então que é início de infecção, tá? Infecção aguda. Fica aqui a dica, essas 3 doenças aí, se cair na tua prova e essas questões aí, não vai ser problema, beleza? Professora Ana Carolina, aqui nos estúdios do Gran Cursos, com você, juntinho aí na sua prova. Qualquer dúvida, pessoal, escreve lá no fórum que eu respondo para vocês. Beijo, tchau, tchau.